E Gabigol, hein? Antes de falar do Brasileirão, eu vou falar do Gabigol. Meus amigos, no podcast Fala João, o presidente Rodolfo Landim, perguntado por mim se a história do Gabigol terminaria agora no Flamengo, no final do mandato dele, ele deu a resposta que repercutiu muito e teve aí desdobramento. Ele falou o seguinte: o Flamengo já fez uma proposta para renovar com o Gabriel. A proposta está feita. Se ele quiser aceitar, ótimo. Só depende dele. O presidente deixou claro o seguinte: o Flamengo fez a sua proposta. A proposta está aqui. Topa? Topo. Se não, muito obrigado por tudo. Foi o que aconteceu com o Everton Ribeiro. O Flamengo fez uma proposta de renovação para o Everton Ribeiro, em que ele receberia aumento, mas ele optou em ir para o Bahia porque a proposta era melhor. A proposta, que agora saiu na imprensa a informação para o Gabigol, é de 1 ano de contrato com 50% de aumento. Gabigol tem um salário fantástico. E ele ganharia 50% de aumento em cima desse salário. Francamente, ele não merece isso nesse momento. Se o Flamengo oferecesse para o Gabigol uma renovação com o mesmo salário, sem aumento, ou até propondo outro tipo de negócio através de metas de rendimento, seria justo. Porque, infelizmente, Gabriel Barbosa parou de jogar no dia que ele decidiu o tricampeonato da Libertadores da América para o Flamengo em 2022 contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Aquele foi o último jogo bom da carreira de Gabriel Barbosa. Depois dali, já no início de 2023, final contra o Palmeiras, a Supercopa do Brasil, ele ainda deu alguns sinais de que era aquele Gabigol que a gente conheceu. E dali em diante, ladeira abaixo. A história todo mundo sabe. Ele se perdeu completamente. Uma série de situações que geraram um desgaste enorme, a ponto dele pegar uma idolatria gigantesca, abaixo apenas de Zico na história do Flamengo, como ídolo, por tudo que ele fez. 3 finais de Libertadores, 2 títulos com gols dele, fez gol também na final contra o Palmeiras, onde foi vice, 12 títulos conquistados, uma série de recordes, um carisma impressionante com a garotada, um jogador que dá o que falar. Ele pegou tudo isso e jogou fora. Por uma série de atitudes que a gente viu ele fazer, né? Então, o Flamengo ainda ofereceu uma renovação de contrato para ele, porque, na verdade, ele hoje é um reserva incontestável. Fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Atlético Paranaense que foi anulado, mas ele ainda é muito, mas muito longe do que ele já foi um dia. Ele hoje é um jogador que não incomoda ao Pedro. Ele é um reserva absoluto do Flamengo. Então, ele se sentiu desvalorizado pela diretoria do Flamengo. Mas quem se desvalorizou foi o próprio Gabriel. Então, minha gente, mediante a tudo isso, a proposta do Flamengo, que o Gabriel não aceitou, o empresário dele liga para uma emissora de televisão e dá uma entrevista ao vivo, ou seja, querendo jogar no ventilador, cria um clima terrível, é porque provavelmente ele já tem alguma coisa engatilhada. Falam muito de Palmeiras e de Cruzeiro. Ele deve ir para um desses times. Mas não podemos esquecer a situação do Gabriel. Que, aliás, o Flamengo, por causa de um erro dele, por uma atitude equivocada dele, Gabriel Barbosa, o Flamengo saiu muito prejudicado e está
investindo muito para que ele seja absolvido e esteja jogando com efeito suspensivo. Só isso aí, o Gabigol já teria que ficar quietinho e agradecer ao Flamengo diante de tudo que está acontecendo. Mas não, ele queria um contrato de 5 anos com um aumento substancial no salário. Ele que é um jogador que há 1 ano e meio não vem jogando bulhufas. Então, diante do impasse, minha gente, a história de Gabigol no Flamengo realmente parece que está terminando e de uma maneira inesperada. Eu confesso a vocês que não imaginava isso. Imaginava ver o Gabriel muitos e muitos anos no Flamengo, conquistando muitos títulos, se tornando o jogador mais vencedor da história do clube, batendo marcas, batendo recordes e se tornando um ídolo ainda maior, somente abaixo de Zico. Mas, por atitudes dele, Gabigol se perdeu. E agora vai tentar encontrar o rumo em outro lugar. É o mais provável. Mas, para isso, precisa ter a definição da situação dele. A punição do Gabriel vai até abril de 2025, por enquanto, e ele está jogando porque foi concedido um efeito suspensivo. De qualquer maneira, ele terá boas oportunidades. Ir para o Palmeiras, trabalhar com Abel Ferreira, um time vencedor, é uma grande chance para o Gabigol. Ir para o Cruzeiro, que está passando por um período de investimentos altos e montando um grande time, é uma boa oportunidade para o Gabigol. Então, onde ele for nessas opções aí, ele pode sim se dar muito bem. E a história dele no Flamengo está para sempre registrada. O predestinado, o escolhido para entrar na galeria dos imortais rubro-negros. Mas em breve, ele vai ter que escrever uma história com outra camisa importante e ser predestinado para entrar também no hall dos maiores desta equipe que ele irá. Vamos acompanhar para saber aí o desdobramento de tudo isso. Beleza, galera?